No Sutra de número 30 de sua épica obra Yoga Sutras, o sábio Patanjali nos ensina que todas as perturbações ou dispersões da mente humana são causadas por 9 obstáculos que, a partir do dia de hoje, nós estaremos compartilhando aqui em uma série de 3 vídeos com as pessoas que conformam a nossa nobre audiência, para que elas possam ter melhor nível de compreensão e também ferramentas para que possam realizar um processo de expansão consciencial seguro, baseado em tudo aquilo que a yoga nos ensina. Como todos sabem, a yoga pode ser considerada uma técnica, uma filosofia, uma medicina, um método de desenvolvimento pessoal e também de autoconhecimento, que nasce lá na Índia, há mais ou menos 5 ou 7 mil anos atrás, e que, por sua vez, está totalmente codificada no idioma sânscrito, que, assim como o latim aqui no Ocidente, pode ser considerada uma língua morta. Porém, morta porque as pessoas já não falam nesse idioma. O idioma sobrevive através de sua imensa riqueza poética, que quando nós aprendemos yoga, adentramos em contato. E hoje, no nosso primeiro de 3 encontros para conhecer os 9 obstáculos no caminho da expansão consciencial, conheceremos os 3 primeiros desses 9 obstáculos, que por sua vez possuem a sua nomenclatura em sânscrito. O primeiro desses 9 obstáculos que o sábio Patanjali nos ensina, que são obstáculos no caminho da nossa expansão consciencial, em sânscrito se chama Vyadi, V-Y-A-D-H-I, que por sua vez pode ser traduzido para o idioma português como doenças, enfermidades. Obviamente, uma pessoa que tem doenças e que tem enfermidades não vai ter o seu cérebro, o seu sistema endócrino e as suas células funcionando em harmonia, de maneira que tudo aquilo que essa pessoa faça encontrará um resultado negativo, um resultado ruim, justamente porque a enfermidade não permite que o nosso corpo, o nosso sistema endócrino, o nosso sistema imunitário, as nossas células funcionem de uma maneira harmônica. Então, se você é uma pessoa que deseja passar por um processo de expansão consciencial e desenvolvimento de todas as inteligências inerentes a nós, seres humanos, é muito importante que você aprenda a se alimentar, aprenda a cuidar de sua saúde e aprenda a blindar a sua energia de maneira a não desenvolver nenhuma forma de enfermidade. E dessa maneira você estará superando o primeiro dos 9 obstáculos no caminho da expansão consciencial. O segundo dos obstáculos que Patanjali nos ensina a respeito obstáculos que nos impedem realizar um processo de expansão consciencial ou, como dizia Patanjali, iluminação espiritual, se chama em sânscrito Sthana, S-T-Y-A-N-A, que por sua vez em português é traduzido como indolência, insensibilidade, falta de afeto. E aí já não estamos falando de algo físico, estamos falando de algo anímico, energético, arquetípico. E sem dúvida nenhuma que Sthana, ou indolência, ou insensibilidade, gera também aquilo que é conhecido como apatia crônica, o que faz com que as pessoas não se comovam diante de nada, nem se afetem com nada. E talvez esse tenha sido um brilhante trabalho realizado pela imprensa, pela televisão, pelas redes sociais. É possível que as pessoas, hoje em dia, graças a esses 3 fatores, sejam muito mais insensíveis, sejam muito mais indolentes. Mas, enfim, a insensibilidade se origina justamente pela falta do desenvolvimento da capacidade de sentir
sobretudo a capacidade de amar, ou por um crescimento incoerente desta capacidade. A insensibilidade causa na pessoa uma importante falta de afetividade até os seres mais próximos e também falta de interesse pela maior parte das possibilidades que a vida nos oferece. Entre outros efeitos importantes, a indolência faz diminuir no estudante, no iniciado, no trabalhador, a capacidade de atenção e também, no caso de quem pratica yoga, a incapacidade de praticar, seja asanas, seja pranayamas, seja a meditação. A insensibilidade, que pode ser considerada como déficit de sensibilidade, se manifesta das seguintes maneiras: incapacidade para expressar sentimentos, para amar e para gerar afeto. Um estado de tristeza permanente. A insensibilidade é uma das mais amargas fontes de infelicidade. Produz incapacidade para relacionar-se com tudo aquilo que é complexo e profundo e nega às pessoas o acesso à sua própria singularidade. A pessoa que sofre de falta de sensibilidade padece de um estado de angústia constante. As situações que saem do normal ou saem do controle ou exigem qualquer forma de câmbio ou mudanças produzem nos indolentes um rechaço visceral e inconsciente, o que impede o crescimento uniforme. A indolência gera apatia e esta faz com que o indolente desperdice todas as possibilidades de crescimento que se apresentam em sua vida. As pessoas apáticas em seu grau máximo de indolência podem ser reconhecidas pelo fato de que para elas tudo dá igual. As pessoas indolentes se mantêm em uma atitude imobilista e não se interessam por nada. A sabotagem se converte na sua ideologia dominante. Entre os sintomas mais profundos de indolência ou insensibilidade está o fato da pessoa ficar fortemente afetada, sem condições nenhuma de tomar consciência das suas emoções, nem das suas reações, sejam essas físicas ou energéticas, e o que provocam essas reações. Por exemplo, se a pessoa indolente ou apática tem, por exemplo, uma dor de estômago e sente essa dor, ela não é capaz de relacionar e atribuir isso a um problema emocional. Então veja só que interessante o como a insensibilidade, assim como as enfermidades, são os dois primeiros dos 9 obstáculos no caminho da expansão consciencial, segundo Patanjali. E você certamente deve conhecer exemplos na sua vida de pessoas que vivem em permanente estado, seja de viade ou enfermidade, seja de istiana, que são justamente as pessoas indolentes, insensíveis. Né? E o que são pessoas indolentes e insensíveis? São as pessoas desonestas, são as pessoas mal agradecidas, são as pessoas trapaceiras, são as pessoas traidoras, né? Porque a indolência e a insensibilidade faz com que a pessoa vacile dessa forma em vários setores da própria existência. Espero que estejam gostando de conhecer os 9 obstáculos no caminho da expansão consciencial. E se você gosta do conteúdo do meu blog e do meu canal e quiser me dar uma força, não esquece de deixar um like e compartilhar o meu conteúdo em suas redes sociais, se possível. E vamos agora conhecer a terceira ou o terceiro obstáculo no caminho da expansão consciencial, finalizando assim o nosso dia de hoje, o nosso vídeo de hoje. Mas enfim, o terceiro desses obstáculos
em sânscrito se chama Sanshaya. Sanshaya, que pode ser traduzido em português para dúvidas. Sanshaya é nada mais, nada menos do que isso, as dúvidas. E há quem diga que é saudável ter dúvidas, principalmente nessa geração de pessoas que não conseguem ter certeza a respeito de nada, nem a respeito da sexualidade do próprio corpo. Mas enfim, Sanshaya, que em sânscrito significa dúvida, como todos sabem, o que é a dúvida? A dúvida é vacilar, não estar seguro, estar incerto ou alimentar incertezas. E a origem da dúvida está justamente no desenvolvimento incoerente disso que nós chamamos inteligência. Lembrando que a inteligência possui distintas faces, né? Você tem inteligência racional, inteligência financeira, inteligência emocional, inteligência espiritual. Existem várias formas de inteligência e para que você possa expandir a sua consciência é muito importante que você tenha claro quais são as suas formas de inteligência mais desenvolvidas, justamente para que você possa explorar elas de uma maneira lucrativa, evolutiva e etc. E ter claro quais são as formas de inteligência que você necessita desenvolver mais, justamente por ter elas menos desenvolvidas. Mas voltando ao tema que é a dúvida ou Sanshaya. A dúvida gera, mais do que tudo, incapacidade para tomar decisões. Na disciplina yógica, para alcançar a interiorização da consciência, você não tem que acreditar em nada de concreto, porque a yoga é uma técnica totalmente empírica. Para quem não sabe o que é empírico, vai lá no Pai dos Burros no dicionário e vê. E por ser uma técnica empírica, só se conseguem frutos com uma prática constante, com uma disciplina constante, tenaz, que em muitas ocasiões é incompatível com o Sanshaya, ou essa dúvida que todos os dias te imobiliza e faz com que você desista de praticar yoga, desista de ler aquele livro, desista de realizar os seus projetos pessoais para ter, mais uma vez, um dia igual que nem todo fracassado. Mas enfim, voltemos aqui a Sanshaya, a dúvida que imobiliza. Para que o ser humano desenvolva o fator inteligência de uma forma global, é fundamental que ele aprenda a dissipar as suas dúvidas e, para isso, você precisa resolver os seus problemas, ao invés de viver feito um idiota achando que você não tem problema nenhum. Se você acha que você não tem problema nenhum, pode ter certeza que você é o problema de muitas pessoas. Enfim, não é nada positivo deixar assuntos pendentes. É muito importante que você resolva os seus problemas e tome decisões. E essa é uma forma eficiente para que você possa justamente eliminar Sanshaya da sua existência. Ainda que a dúvida, desde uma perspectiva razoável e substancial, possa ser saudável à mente humana, a pessoa que sofre de dubitivismo ou Sanshaya acaba manifestando dúvidas na sua vida de uma forma habitual, de maneira que ela não termina nada, também não inicia nada e não toma decisões. O termo Sanshaya faz referência justamente a um aspecto da personalidade significativamente dubitativa, o que certamente interfere no crescimento pessoal e na estabilidade mental do sujeito. Agora vamos entender como as dúvidas ou Sanshaya se manifestam e através de que sintomas. A falta do desenvolvimento global do fator inteligência se manifesta justamente através de uma personalidade incerta, flutuante, com dificuldade para tomar decisões ou ter compromissos. Além disso, a pessoa também padece de desconfiança, não consegue dar créditos
a informações que ela recebe, independente da fonte, né? Porque tem informações que vêm de fontes sujas, alteradas, né? Mas quando se trata de um médico animósico e conector atemporal, tudo aquilo que é canalizado só pode ser a verdade. Além disso, o excesso de dúvidas também gera um excesso de perfeccionismo e a pessoa se transforma em alguém bastante meticuloso. O problema em si não está no perfeccionismo e na meticulosidade, mas sim no exagero com o qual a pessoa manifesta. Isso o que faz com que ela crie um inimigo para aquilo que é uma coisa positiva, né? Ser perfeccionista e meticuloso é uma coisa positiva, mas se você faz isso com exagero, esse perfeccionismo e essa meticulosidade acabam se voltando contra você mesmo. Muitas pessoas pensam que o único âmbito da psicologia é a enfermidade mental e que o homem é como é, limitado, relativo, e isso é um dos principais fatores que faz do ser humano contemporâneo um ser profundamente dubitativo e inseguro. E isto, claro, limita a capacidade de pedir ajudas ou de pedir ajuda a expertos e profissionais que vão possibilitar que essa pessoa possa resolver os problemas dele. Então, esses são os 3 primeiros de 9 obstáculos no caminho da expansão consciencial, segundo a yoga. E eu gostaria de saber o que você achou desse conhecimento que eu estou compartilhando com você aqui durante esses 15 minutos. E aguardem durante o mês de junho mais 2 vídeos tratando dos outros 6 obstáculos no caminho da expansão consciencial. Escreve aí para mim o que você achou do nosso vídeo de hoje e não deixe de praticar yoga, não deixe de realizar meditação, porque certamente essas são as principais ferramentas que você vai ter ao longo da sua vida, primeiramente para estar livre e blindado energeticamente de forma a não desenvolver VIAD ou enfermidades, doenças. Segundamente, através da yoga, através da disciplina, através da meditação, você vai estar criando tudo aquilo que é necessário na sua rotina existencial para estar livre de histiana, que por sua vez é a indolência e a insensibilidade. E uma vez realizando a sua rotina sagrada com total dedicação e perfeição, você não vai ter tempo para ficar alimentando dúvidas ou sanchaias em sua vida. Lembre-se que tudo que está debaixo desse sol, nada é novo. E, portanto, o conhecimento, a sabedoria, a experiência de vida é fundamental e deve ser conectada justamente para que você não perca a sua existência de uma forma infeliz, de uma forma pobre, de uma forma passiva e de uma forma inculta. Espero que tenham gostado do nosso primeiro encontro de 3, falando a respeito dos 9 obstáculos no caminho da expansão consciencial. Desejo que tenham uma excelente semana. Seguiremos em contato e trabalhando. Muito obrigado a todos. Namastê.